Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar a lição da EBD, na revista, do jeito que nós temos costume. E nós vamos hoje destacar a carta de Tiago. E nós vamos abrir nossas Bíblias, quem tiver ou acessar a sua Bíblia aí no celular, em casa. No capítulo 1, nós vamos ler dos versos 12 ao 15. E nós vamos aprender algumas lições sobre esses textos. Então, leiamos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, essa carta de Tiago, só umas informações gerais, ela foi escrita entre os anos 45 e 49 depois de Cristo, e ela é diferente das outras cartas do Novo Testamento. Ao estudá-la, nós vamos discutir grandes questões, nós não vamos discutir grandes questões doutrinárias ou teológicas, como Romanos, Tessalonicenses, outras que trazem assuntos bem mais complicados. Mesmo porque a preocupação do autor neste livro é instruir sobre as questões diversas da vida, do nosso cotidiano. E como a fé em Jesus Cristo influencia as suas conversas, quando é hora de decidir alguma coisa, o que fazer, e quando está sofrendo ou irado, como nós devemos nos comportar. Então, essas eram as preocupações de Tiago nessa carta. Ele queria que os cristãos vivessem as suas situações desafiadoras e eles não perdessem, mas vivessem pelo firme fundamento da fé em Cristo. Então, Tiago ele tinha essa preocupação, quando ele escreveu essa carta, de orientar aqueles cristãos, como eles deveriam se comportar nessas diversas situações. Então, nós, hoje, estamos passando por situações difíceis, que nós nunca nem poderíamos imaginar de estarmos como estamos agora, em quarentena, todos em casa, muitos, nem todos. Porque eu, particularmente, já há mais de 2 meses que estou indo trabalhar, Então, para mim, essa quarentena não foi assim tão diferente. Então, nós vamos aqui para o versículo 1, o 13 e o 15, que fala sobre a tentação. Nossa mensagem vai ser verdades sobre a tentação. E nós vamos trabalhar esses 3 versículos, o 13, o 14 e o 15. E a nossa primeira verdade sobre a tentação é que ela é inevitável. No versículo 13 diz assim, ninguém ao ser tentado, ao ser tentado. Então, a palavra ela não diz quando se você for tentado, mas quando for tentado. Então, isso quer dizer que a tentação ela é inevitável, ela vai acontecer na nossa vida. E eu acredito que, ao acordar, nós já somos tentados a dormir mais um pouquinho, a ficar mais um pouquinho em casa. E no café da manhã nós somos tentados a comer demais. Então, nós somos tentados o tempo todo. Então, por isso que Tiago ele já fala assim, ao ser tentado. Então, uma das verdades é que ela é inevitável. E nós precisamos entender isso. Que nós estamos sujeitos a todo momento à tentação.
estamos sujeitos e nós precisamos estar prontos, né, com a palavra de Deus, prontos em oração para tomarmos as decisões certas, para não cairmos em tentação. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Só um momentinho aqui. Pode projetar aí, Raul, para mim? 10, 13. 1 Coríntios 10, 13, que diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Só procurar aqui rapidinho, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pode continuar. Essa versão aí foi diferente da minha. Volta bem aí, Arthur, um pouquinho. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus é fiel, né? Então, ela é inevitável. Mas mesmo assim, a palavra de Deus nos garante que o Senhor está conosco, que Ele vai providenciar uma forma de nós escaparmos dessa tentação. Então, nós podemos imaginar, a tentação ela é inevitável. Vamos pensar em algumas situações da Bíblia que houve tentação, que ficou assim bem clara, a forma como a pessoa reagiu a essa tentação. Vamos lembrar do rei Davi, né, quando ele estava lá no seu pátio, né, tomando um ar e viu Betseba tomando banho. Então, ele foi vulnerável àquela tentação, ele foi exposto e Davi caiu em tentação. Outra situação é José do Egito. Quem não lembra, né, da situação que José do Egito foi exposto, onde a mulher de Potifar se ofereceu a ele, né, mas ele resistiu à tentação e fugiu. Então, nós somos tentados. Mas Deus, Ele nos dá a oportunidade de dizermos sim ou não para essas tentações. Nesse ponto, o que eu quero enfatizar é que nós tenhamos essa consciência de que nós somos tentados e que nós deveremos dar uma resposta e devemos estar preparados. O segundo ponto é, no versículo 13 ainda, que a tentação ela é maligna. No verso 13 diz, que eu li ainda agora pensando que era Coríntios, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Então, a tentação ela é maligna. Ninguém pode dizer, sou tentado por Deus. Porque existe a provação. E a provação ela tem um fim, que é o crescimento espiritual. Deus permite a provação nas nossas vidas para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos crescer. Mas a tentação, ela não vem de Deus, né? Ela é maligna. Então, a afirmação de que Deus não pode ser tentado pelo mal salienta o caráter bondoso de Deus. E a natureza santa de Deus é solidificada pelo bem, e o mal é incapaz de seduzi-lo. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, entendamos que ainda que o diabo tente uma pessoa, ela só cairá se ceder. O diabo ele vai tentar, porque a tentação ela é maligna. Mas a tentação surge da cobiça. E isso é inviável para Deus, né? Então, a tentação ela vem do diabo, ela não vem de Deus. Porque Deus ele é o dono de tudo. Então, ele não tem por que tentar, ele não tem por que se sentir atraído se toda a criação foi feita por ele. A própria palavra de Deus e o próprio Deus nos fala, não cobiçarás. Então, é da natureza de Deus a bondade. Então, Ele não é o tentador. Quem tenta
é Deus. E nós somos tentados pela nossa própria cobiça. O ponto 3, então a tentação ela é inevitável, ela é maligna e ela é humana. No verso 14 diz, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a tentação, ela é humana. Deus não é o responsável pela tentação. Ele não tenta ninguém. A tentação tem por objetivo fazer pecar e induzir ao erro. Não lemos na palavra de Deus que é o tentador, mas o diabo é assim chamado. Esse é o papel do diabo, não de Deus. Imaginar que Deus nos induz ao mal é contrariar a natureza de Deus, pois Deus é bom. No nosso desejo de nos livrar da culpa do pecado, acabamos cometendo um erro, atribuir ao diabo todas as culpas. Então, às vezes, a gente diz, quem tenta é o diabo. E nós ficamos nessa, que o diabo me tentou e eu caí. Mas nós somos também tentados pela nossa própria cobiça, como diz a própria palavra de Deus. Os nossos desejos desenfreados, os nossos desejos carnais, eles nos inclinam a fazer o mal, eles nos inclinam a cair no pecado. Então, porém, o diabo ser chamado de tentador, mas nós somos cobiçados, nós somos expostos. Então, nenhum efeito teria a tentação diabólica se não houvesse a cobiça humana. Pois, como vimos antes, não nos vem tentação que não seja humana, e cada um é tentado pela própria cobiça. Falando nisso, eu me lembro de Simão, que o mágico, lá em Atos 8, fala que Simão viu lá os apóstolos operando milagres, e ele também se converteu, foi batizado, mas quando ele viu os apóstolos operando curas, e impondo as mãos sobre as pessoas, e elas sendo batizadas com o Espírito Santo, ele ficou ali maravilhado, e cobiçou aquilo ali, e ofereceu dinheiro para os apóstolos. Então, nós temos esse exemplo de cobiça. Acabe também, o rei Acabe, quando ele viu a vinha de Nabote, ele ficou ali desesperado, porque queria aquela... E fez assim, teve atitudes terríveis, a ponto de assassinar, permitir que Jezabel assassinasse Nabote para que ele ficasse com a vinha. Ele cobiçou, ele deixou-se aflorar aquele sentimento no seu coração. Irmãos, e quantas vezes nós não temos permitido que desejos da nossa carne ultrapassem a vontade de Deus, que coisas que vêm ao nosso coração da nossa própria inclinação humana, ou mesmo das nossas próprias fraquezas, nós somos impulsionados a fazer coisas que desagradam a Deus, a cair na tentação. Então, nós precisamos estar atentos a esse perigo, precisamos estar atentos. Nesse momento, nós estamos passando por... Muitos estão em casa, estamos passando por essa pandemia, e ainda estamos em quarentena, e muitas pessoas estão em casa. E são tentadas ao comodismo, tentadas à preguiça, tentadas à negligência com a palavra de Deus, com a sua vida de oração, tentados a ficar o dia todo na frente de uma televisão, assistindo e se alimentando com coisas que não edificam, se alimentando o coração com sentimentos que não vão trazer maturidade espiritual, não vão trazer benefícios nenhum para a sua família. Então, nós precisamos estar atentos para não cairmos nessa tentação. Hoje é muito triste, dados que temos ouvido, que a violência aumentou dentro de casa. Os pais são tentados a estarem sendo grosseiros com os filhos,
tantas medidas protetivas, porque os esposos não têm paciência com as esposas e há tantas brigas. Tudo isso são as inclinações que nós temos da nossa cobiça, dos nossos desejos, porque muitas vezes nós estamos numa situação, num estado de ira, de revolta, de raiva, e nós saímos ali expondo os nossos sentimentos e trazendo destruição para a família. Eu quero, assim, nesse momento, fazer esse parêntese. Ore a Deus, cuide do seu coração, volte para o Senhor, volte para o caminho, né, que você estava trilhando. E se não estava trilhando por esse caminho, comece a trilhar. Porque nós temos tido essa oportunidade, eu também tenho ouvido de muitas pessoas que estão aproveitando esse tempo para fazer mais o culto doméstico, para estar mais em oração com a sua família, para estar mais ensinando, né, edificando a sua família. Tendo a oportunidade de ler livros que não tinha por causa da correria do dia a dia, né, de fazer uma reforma na casa, né, reforma, digo, de arrumação, de mudança. Então, nós temos que aproveitar esse momento para rever como está a nossa vida e procurar fazer coisas boas para que quando nós voltarmos à nossa vida ativa, né, a nosso trabalho, nós possamos ser pessoas mais fortalecidas, pessoas diferentes, porque o Senhor, Ele nos chamou para sermos santos, Ele nos chamou para sermos diferentes, para fazermos a diferença onde nós estivermos. E a forma como nós estamos vivendo esses dias dentro das nossas casas, ela vai refletir depois, né? Ela vai refletir lá na frente. E isso vai fazer toda a diferença. Então, se você está cedendo à tentação, se você está cedendo, né, caindo nos seus desejos de negligenciar a palavra de Deus, de negligenciar a sua vida de oração, de negligenciar a sua família, volte, levante, porque o Senhor, a vontade de Deus é que nós estejamos firmes. O quarto ponto, ela é identificável. Diz assim, no 14, parte B, quando esta o atrai e seduz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, versículo 14, quando esta o atrai e seduz. Então, embora o nome de tentador seja atribuído ao diabo, a tentação não é o diabo, e sim os nossos desejos. Conforme Douglas J. Moo, aqui no comentário da revista, em seu comentário sobre o livro de Tiago, a ideia de atrair e seduzir é de caçar e pescar. É preciso atrair o animal para a armadilha, seduzir o peixe com a isca. Lembremos-nos de que o animal ele vai até a armadilha e o peixe vai até o anzol por uma necessidade legítima de se alimentar. Assim também alguns desejos nossos têm fundamentos legítimos, como o desejo de comer, de beber, descansar, mas que podem se tornar pecaminosos e nos atraírem e nos seduzirem, né? O de comer é uma necessidade, um desejo legítimo, mas muitos caem em tentação de comer demais e se tornar um glutão, né? De beber, outros caem na tentação da bebida alcoólica, né? E trazem grande destruição para a sua vida e para a família. Outros no descanso, né? Não, vou descansar. E aí cai na tentação de se tornarem ociosos, né? Preguiçosos. Moo ainda, né, o comentarista, mostra que a palavra cobiça, traduzida algumas vezes como concupiscência, vem do grego epitimia. E pode, algumas vezes, significar um desejo legítimo, como o de Lucas 22:15, que diz que Jesus queria
né? Deixa eu procurar aqui o versículo para me ler. Disse-lhe Jesus, né? Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Né, um desejo legítimo. Por isso é importante exercitar o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Às vezes nós temos uma necessidade legítima, mas nós caímos no desequilíbrio. Né? Nós ultrapassamos a medida. Então lembre-se que as piores tentações são aquelas que estão ligadas às necessidades legítimas. Né? Ter desejo sexual é legítimo. Mas muitas pessoas usam desse desejo para cair no adultério, para cair na prostituição, né, para os jovens. É um desejo legítimo, mas Deus ele instituiu o momento certo, ele instituiu o casamento para que seja satisfeito esse desejo. E nós vemos assim que essa área ela é muito perigosa, ela é muitas pessoas caem nessa tentação e nós precisamos estar firmes. É um desejo legítimo, né, criado por Deus, mas existe o momento certo e também dentro do casamento. Então, quais as áreas da sua vida você acredita serem inofensivas? Até mesmo as vontades do dia a dia podem ser ciladas para o pecado, né, como eu já falei. Então, nós temos que ter cuidado com a tentação. E, na maioria das vezes, nós armamos essas ciladas para nós mesmos. Nós, irmãos, nós temos que estar atentos. A Bíblia diz que nós temos que viver com sabedoria. E, olha, muitas vezes nós caímos em tentação por causa de conversas, por causa de companhias, por causa de ambientes, por causa de situações que nós mesmos nos colocamos nessas situações. Então, tenha cuidado com as conversas que você tem. Às vezes, a conversa começa ali sadia, de repente você está ali fofocando literalmente, né? Falando mal literalmente das pessoas. E isso é cair em tentação, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque eu também tenho essa tentação, né? Nós também caímos. Às vezes uma companhia, você se envolve com alguém, né? E de repente essa pessoa está lhe dando maus conselhos, está ali influenciando você para um caminho diferente daquilo que você aprendeu na palavra de Deus. Então, você vai, como o próprio comentarista falou, né? Vai até a pessoa, né? Você se coloca na situação daquela conversa. Mas, olha, você tem o Espírito Santo de Deus que mora em você. E muitas vezes eu escuto, eu estou aqui no meio de uma conversa, muitas vezes não, todas as vezes. Eu estou no meio de uma conversa aqui e Deus está falando demais. Olha... Está falando que não deve. E aí, a gente para? Você para? Eu, particularmente, tenho dificuldade, né? Eu tenho muita dificuldade. Deus está trabalhando no meu coração. Mas nós nos colocamos nessas situações. Há ambientes para os jovens, né? E para nós também casados, às vezes a gente está num ambiente, não tem nadinha não. E de repente acontece uma situação, você está envolvido num escândalo, porque você se permitiu estar naquele ambiente. Nós temos que estar atentos para onde nós ficamos, aonde nós nos expomos, porque nós estamos vulneráveis a cairmos em tentação. Às vezes você não tem nem como é que se diz? A intenção, mas está ali naquele ambiente, né? Chega alguém que lhe influencia e conversa e tal, e daqui a pouco você está na lama, né? Aprontou todas, fez coisas que não deve, tem muito para se acertar com Deus. Irmãos, fazer outro parêntese em relação à questão da mídia. Né, da mídia. Nós estamos em casa. E aí, muitas pessoas estão consumindo muito, né? E os grandes produtores, né, as redes de televisão, de TV aberta, estão investindo pesado
nas séries, nos filmes, né? Para que você venha consumir. Então, tenha cuidado com o que você está consumindo. Tenha cuidado com o que você está vendo. Porque a Bíblia fala, o próprio Jesus disse que os olhos são a janela do coração. Então, o que nós estamos vendo, nós vamos alimentar a nossa mente e o nosso coração. Aquilo que nós vemos vai mais tarde se tornar um desejo. E provavelmente pode se tornar uma ação. Então, temos que ter cuidado. Cuidado com o que você está vendo. Coloque isso diante de Deus. Passe a sua programação pelo crivo do Espírito Santo, para ver se ele aprova, né? Muitas vezes nós estamos também tentados a olhar uma mensagem simples no celular e daqui a pouco você passou 1 hora olhando fotos, olhando vídeos, né? Então, nós temos que estar alerta, porque nós, com nossa mão, nós pegamos o celular, apertamos lá com o nosso dedinho e nós caímos na tentação de ficar um tempo improdutivo, né, com o celular, ao invés de estar fazendo algo produtivo, né, lendo a Bíblia, lendo livros, fazendo cursos. Tem pessoas que estão aproveitando esse tempo assim de forma maravilhosa, fazendo cursos online, né, se especializando, lendo livros, lendo a Bíblia, conversando com pessoas que possam trazer algo de bom para a sua vida. Então, faça isso, escolha as conversas, né, ouça, né? Isso aqui está dizendo para mim também, ouça a voz do Espírito Santo quando estiver em conversas, na companhia de pessoas que podem trazer algum tipo de influência ruim sobre a sua vida. E o ponto 2, verdade sobre o caminho da tentação. Vou falar agora de forma bem rápida, para que a gente esteja dentro do tempo. A escala, o pecado, né? O caminho da tentação. A escala é o pecado. No verso 15, diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a escala, no verso 15, o caminho da tentação é o pecado. A tentação se encarrega de anunciar, propagar, oferecer, estimular a prática do pecado. A cobiça é a mãe do pecado. Ela o concebe e o dá à luz. Muitos alimentam a cobiça pensando que podem suportar a tentação e assim acabam por cair em armadilhas da cobiça. Então, nós cobiçamos, nós temos o desejo de fazer algo, mas quando nós praticamos, então nós pecamos. A cobiça, ela faz com que, ela estimula cada um de nós a pecarmos. Então, o sinônimo de conceber, neste contexto, é consentir, permitir. Deus está ali falando com você, dizendo: olha, sai desse caminho, Marli, cala a boca. Já deu, não fale mais sobre isso, não fale de pessoa tal. E aí, você tem aquela escolha de se permitir continuar naquela situação, se permitir fazer aquilo ou fugir. Então, a palavra conceber está ligada a consentir, a permitir. A partir do momento em que a pessoa consente ou permite a cobiça, estará naturalmente permitindo a entrada do pecado. E o pecado pode ser sutil. Se nos entregarmos aos prazeres da comida, né, já até falei, nós nos tornaremos glutões. Do descanso demais, como preguiçosos. E assim, outras, né, passar um tempo na TV, vamos nos tornar ociosos. Vamos deixar nossa mente infrutífera. O ponto 2 do caminho da tentação é a morte. O objetivo e a consequência final do pecado é sempre a morte. Foi assim desde o início, com a serpente no jardim do Éden. Antes mesmo da consumação do pecado, a morte havia sido dada como sentença condenatória de Deus sobre o pecado. Ele disse: olha, se você, lá para Eva e Adão, né, se comeres da fruta que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal,
certamente morrerás. Então, essa morte é a morte espiritual. Eles desobedeceram e eles morreram, pois foram separados da intimidade com Deus, que é a fonte de vida. A morte física veio depois, para confirmar o que já havia ocorrido espiritualmente a ser humano. Então, pela falta de disciplina e de obediência a Deus, nós estamos morrendo espiritualmente. E a terceira, né, é a alternativa. Então, nós vimos que a escala é o pecado, o destino é a morte, e uma alternativa que é a fuga. Precisamos resistir ao diabo, mas devemos fugir das nossas tentações, das nossas paixões. Como diz a própria palavra de Deus em Tiago, né? Tiago 4:7. É muito difícil vencermos sozinhos o nosso próprio instinto. Paulo sentiu isso na pele. Por mais que ele quisesse fazer o bem, realizá-lo, estava além da sua capacidade como ser humano. A razão é que nossa natureza humana foi corrompida pelo pecado. E somente por meio do sacrifício de Cristo podemos ser purificados e deixar de sermos escravos do pecado. Então, nossa natureza humana, ela inclina para o pecado. Mas Jesus, ele já venceu esse pecado por nós. Ele já cravou na cruz a morte. Então, a palavra de Deus para nós é que nós devemos resistir ao diabo e fugir das tentações, né? Fugir das nossas paixões, fugir das inclinações que nós temos. Você é capaz de identificar as suas fraquezas, as suas inclinações. Então, coloque isso diante de Deus. Se for preciso, para lhe ajudar melhor, é o que eu tenho feito e tem me ajudado, escreva. Pegue um caderno, né? Tem ali seu caderninho, e você escreve ali as dificuldades que você tem, os seus alvos, né? Tipo assim, falar da vida alheia, um exemplo, né? Tá aqui. Então, daqui a 3 meses eu quero ter vencido esse pecado. E aí você começa a orar. Leia a Bíblia, procure versículos que venham trazer a palavra de Deus ao seu coração, rebatendo esse pecado, né? Trazendo um confronto com você mesmo sobre essa sua fraqueza, para que você possa fugir, para que você identifique, né, as suas paixões e possa fugir. A Bíblia diz que nós devemos fugir, né? Copiar a atitude de José. Quando ele foi tentado lá pela mulher de Potifar, ele correu, né? Então, com Jesus, somos capazes de evitar o pecado. E a melhor forma de fazer isso, diante da nossa própria cobiça, é fugirmos. A cobiça só tem 2 fins. Ou é saciada, ou é abandonada. Nossos desejos carnais, eles só têm 2 opções. Ou você abandona, ou você sacia. E quando nós saciamos, como a carne ela quer realmente nos fazer pecar, você vai querer mais, ainda mais e ainda mais. Isso é bem claro nas pessoas que se tornaram viciadas em qualquer tipo de droga. Todo viciado, ele começou com a primeira dose, ele começou com a primeira provada. E aí foi aumentando, aumentando e se tornou uma pessoa dependente. A melhor forma de abandonar a cobiça é afastar-se daquilo que é cobiçado. Se você tem uma companhia que está lhe trazendo uma influência, se afaste dela, né? Se você vê situações que lhe colocam em vulnerabilidade, pois se afaste. A melhor forma é essa. Ninguém nunca disse que tal atitude seria fácil. Jesus nos diz que existe 2 caminhos a seguir. Um leva à vida e o outro leva à morte. Então, você fugir da tentação, do pecado, você vai estar trazendo vida para você por meio de Cristo. E você dando vazão, você não fugindo, se entregando, você está trazendo a sua morte espiritual. Então, para concluirmos, o que você tem perdido por causa do pecado? Sonhos, amigos, oportunidade, família, ministério. Quantas dessas coisas poderiam ter sido salvas se você abrisse mão de alguns desejos
egoístas e buscado seguir o que Jesus nos ensinou. O momento certo para se arrepender e sair de um abismo é antes de cair nele, antes que seja tarde demais. Às vezes nós estamos envolvidos em situações, mas nós precisamos dizer basta. Precisamos dizer agora acabou. Agora, porque muitas vezes a gente tem a tentação de dizer agora eu estou no comando. Não diga assim, diga agora Cristo está no comando da minha vida. E isso não vai mais me derrubar. Isso não vai mais fazer com que eu negligencie a minha família ou negligencie a minha vida com Deus. Seja forte, seja perseverante. Deus é conosco e a vontade perfeita de Deus é que nós tenhamos um relacionamento íntimo, um relacionamento maravilhoso com Ele. Então, diga não agora, né, à tentação. Diga não agora ao caminho que você possa estar andando, que está levando você para a morte espiritual. A tentação é um problema provocado por nós e não por Deus. O diabo é o tentador, mas está em nós cair na tentação e pecar. O desafio é reconhecer nossa vulnerabilidade, nossa fraqueza e vencê-la. Não temos condições de enfrentar a tentação, pois somos fracos diante de nossos próprios desejos. Portanto, a única forma de vencer a tentação é fugir. Mas fugir do que nos atrai exige força espiritual. Por isso precisamos buscar força no único que foi tentado, mas nunca pecou, que é Jesus Cristo. Ele entende. O Senhor Jesus, Ele entende a nossa tentação, Ele entende os nossos sentimentos. Então, se derrame na presença do Senhor, fale sobre os seus desejos, sobre as suas tentações e coloque isso tudo diante dEle, porque Ele é poderoso, né, para nos fazer vencer todas essas dificuldades. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos ajude a vencermos a tentação, porque ele disse que em Cristo, né? Paulo, lá em Romanos 8, diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esta palavra.